Indeciso, morre de medo de uma boa briga. Se molda a pessoa com a qual está se relacionando. Será que o signo de Libra é isso? Será que o signo de Libra tem dificuldade de encontrar a sua própria identidade? Com muita seriedade e carinho, nós vamos hoje nos debruçar sobre o Sol em Libra, numa perspectiva da astrologia sistêmica, entendendo quais são os emaranhados, quais são os nós que estão vinculados a este signo. Então, vem comigo, eu sou Patrícia Guiar, astróloga sistêmica, estou na astrologia há mais de 35 anos, com muito amor, com muito carinho. E não esquece de curtir esse vídeo, se inscreve no canal e já manda para um libriano, para uma libriana que você conheça. E todos os outros signos, todos os 6 signos anteriores já estão aqui postados. E os outros serão postados em breve. Então não deixa de assistir. Vamos lá. Quando a gente fala do Sol, é bem interessante observar que nós nascemos com a semente daquele Sol, com o potencial de brilho daquele Sol. E na nossa vida, nós devemos desenvolver isso. Seria muito interessante se as pessoas tivessem essa informação desde muito novos, para na consciência desenvolverem as habilidades do seu Sol. Por isso que é muito interessante fazer o mapa astral de uma criança, para que a família incentive essa criança desde muito cedo na sua melhor versão. Incentive e direcione também. Então, a melhor versão do libriano, aquela que faz o Sol da libriana brilhar forte, lindo e harmônico, é a versão que consegue olhar para si e olhar para o outro, procurando um ponto de equilíbrio, procurando alguma equidade entre esses polos que por vezes são extremos. Então, um poder absurdo de quem tem Sol em Libra é a conciliação. Não é fugir de briga, não é se moldar ao outro. Isso daí é quando o Sol não está ancorado, o Sol não está na sua potencialidade, o Sol não está vibrando no máximo da sua luz. O poder é conciliar. O poder é identificar, isso é importante para mim, isso é importante para o outro, e a gente pode aqui chegar num acordo, fazer um pacto, onde eu cresço e você cresce. Isso pode ser feito consigo, isso pode ser feito com terceiros. Mas é uma habilidade que precisa ser estimulada, que precisa ser desenvolvida, que precisa ser aprimorada. E olha que legal. Pessoas que conseguem olhar para a desarmonia no intuito de promover a harmonia. Pessoas que conseguem olhar para o desequilíbrio no intuito de promover a equidade. A gente precisa disso no mundo. E bora combinar, a gente está precisando muito disso no Brasil. Então, por favor, librianos, se desenvolvam muito. Aprimorem bastante a habilidade que vocês têm
de conciliar, de mediar, de negociar, de ouvir as partes, de interagir com as partes e de conseguir pactuar. Pactuar, fechar acordos. Esse é o olhar para a solução de Libra. Então tem essa força do harmonizar, né? Tem essa força de isso daqui pode melhorar desta forma. Por isso que se fala tanto do senso estético do nativo de Libra. Porque é esse olhar para a harmonia. Esse olhar para o ponderar. E, ao contrário do que se fala, a coragem do libriano está em pacificar, em promover o acordo. Vamos combinar, não é fácil, principalmente quando a situação está no conflito. É uma situação conflituosa, é uma situação de desgaste. E é necessário que haja coragem, sim, para você pegar essas situações onde há um enfrentamento e conseguir pensar, interferir para pacificar isso. Por isso que a gente fala tanto da diplomacia do libriano. Só que isso às vezes são nas relações pessoais. E nesse mundo beliculoso, eu volto a dizer, mais librianos do mundo, que possamos viver em paz. Vamos lá. É interessante a gente pensar que o equilíbrio está no movimento. Sabe, utilizando a linguagem sistêmica, quando a gente fala de Libra, a gente está falando dessa situação de equilibrar o dar e o receber. De novo, equilibrar aquilo que eu dou e aquilo que eu recebo. Equilibrar. Não é assim, gente. O equilíbrio não é estático. A vida não é estática. A harmonia não é estática. A justiça não é estática. A gente equilibra no movimento. A gente equilibra quando em um momento a gente dá mais porque há uma necessidade ou há uma possibilidade para no outro momento a gente receber mais. A gente equilibra quando a gente não cristaliza em uma posição. Quando a gente não cristaliza numa posição onde nós somos apenas os doadores em uma relação, ou nós somos apenas os receptores, é o equilíbrio. E o sol libriano, ele brilha nessa possibilidade de olhar para o que equilibra, olhar para o que harmoniza, olhar para o que concilia. E, repetindo, não é estático, porque é vida e a vida é movimento. E aí eu faço um parêntese, mesmo que você não seja libriano, mas está aqui assistindo esse vídeo porque tem interesse em astrologia, porque é uma aluna minha, porque tem um filho libriano, porque namora com um libriano. Pensa nas suas relações. Há essa mobilidade saudável. De hora você está naquela relação percebendo que você está dando, ora você está recebendo, ou você vivencia relações onde isso está cristalizado. E olha, que isso não é estático, isso não é de uma maneira só. Você dá uma coisa e recebe outra. Não é sempre da mesma moeda e não é sempre da mesma forma. Mas a não ser que seja na relação com os pais,
ou na relação com professores, é necessário que haja esse equilíbrio. Poxa, por que você abriu esse parêntese de pais e de professores? Porque na própria dinâmica, cabe aos pais doar a vida, dar a vida, o fluir da vida para os filhos. E os filhos não têm como retribuir isso. Então, na dinâmica relacional pais e filhos, há pais que doam muito mais do que recebem em troca. Isso faz parte. Se acalma com isso também, se isso é uma angústia para você. Aproveita e bota aí no comentário. Como é para você dar e receber numa relação? Isso é fácil para você nas suas relações conjugais, nas relações com as migas, com os migos, nas suas relações profissionais, nas suas relações familiares. Como é que você atua? Como é que isso está estabelecido? Quais são os pactos do seu sistema, da sua família? Comenta aí, eu realmente quero muito saber de todo esse babado. Então, quais são os maiores desafios do signo de Libra? É nesse olhar que está aqui olhando para um, olhando para outro, olhando para si, olhando para o outro. Não se perder. Não desistir da sua autonomia, da sua independência, de encontrar aquele espaço que é só seu. O equilíbrio desse espaço que também não é compartilhado. E deste lugar onde não há espaço para ceder, para negociar, porque é meu, porque é a minha individualidade. Isso precisa desde muito cedo ser oportunizado ao nativo do signo de Libra. E se isso não foi feito muito cedo, é importante que o nativo do signo de Libra se permita dizer um não, mesmo que seja um não sorrindo, mas defender o seu espaço, defender o seu território, defender o seu lugar, o seu ponto de vista, a sua independência, o seu eu sou. Isso muitas vezes é muito desafiador, porque o nativo do signo de Libra, em tese, não quer desagradar. Mas um aprendizado importante é não cometer o desvario de se desagradar para agradar o outro. Então, você que é nativo do signo de Libra, aceita o primeiro eu. Tá tudo certo, tá? A insegurança. Porque tem essa empatia tão grande e essa facilidade de perceber o outro que às vezes fica, poxa, mas se eu fizer isso ele fica triste. E se eu fizer isso e a outra pessoa ficar machucada? E se ela não gostar de mim quando está triste, quando está machucada? Paciência. Acontece. A gente não consegue agradar todo mundo, ninguém consegue, e tudo bem. E aí, se você está criando, está educando um nativo do signo de Libra, vai ensinando isso, vai pacificando que tudo bem, tudo bem. E vamos lá, a indecisão. Justamente por esse mesmo motivo de estar ali, se vinculando ao outro e percebendo como poucos, cada mudançazinha de detalhe no jeito, no tom de voz, na forma de tratar do outro,
Sim, o nativo do signo de Libra está ali muito atento ao outro, por isso que é tão diplomata, por isso que se consegue negociar, mediar, harmonizar. O desafio, e se vocês observarem bem, essas três escolhas aqui que eu fiz como desafio, elas colocam ou elas se voltam para o mesmo ponto, que é o autocentramento. A percepção do seu direito de ser você, mesmo que eventualmente isso venha a desagradar. E que você pode assumir esse seu lugar e ser justo, porque a justiça não é só externa. Essa é a questão. A justiça também é interna. Então se concede esse lugar e respeita a sua voz, a sua fala, a sua vontade, o seu processo e tudo mais. E vamos lá, beber uma água para continuar. É importante que a gente note, Libra regida por Vênus. Sistemicamente, o signo de Libra e emaranhados do signo de Libra. E para quem não sabe o que é emaranhado é uma linguagem sistêmica que fala daqueles nós no fluxo da vida que ocorreram na nossa ancestralidade, ocorreram com os nossos antepassados e a gente vem sentindo que tem áreas que a coisa não flui, que fica ali engatada. E que a gente precisa afrouxar para ir soltando o nó e desemaranhando. Muitos dos emaranhados, é muito comum, do signo de Libra, estão vinculados a relacionamentos e a pactos relacionais. E aí, se você é um nativo do signo de Libra, presta muito atenção. Se você está repetindo padrões de relacionamento do seu sistema, se você está repetindo história, se você está repetindo decisões, opções na inconsciência, vale a pena parar, pensar, analisar se essa escolha que você está se sentindo impelido a fazer é realmente a melhor escolha para você. Ou você está fazendo porque tem como se fossem fios invisíveis que te levam a reproduzir padrões de conduta, padrões de ação. Repetir os pactos relacionais. Essa é uma reflexão que todo nativo do signo de Libra precisa se fazer com muita sinceridade. Sabe aquele processo de você olhar para si, para as escolhas que você faz na vida, com uma sinceridade nua e crua? Por que eu estou aqui nessa relação? Por que eu não estou mais nessa relação? Por que eu escolhi uma pessoa como essa para me relacionar? Fica a dica. Com muita seriedade, pensa sobre isso. E essas lealdades sistêmicas, né? Tem a ver com uma necessidade muito grande de equilibrar esse dar e receber que eu falei no início, tá? Com essa necessidade de ponderar qual o meu lugar nessa relação, qual o lugar do outro nessa relação, seja qual for, gente, a relação, porque quando a gente fala, relação, é namorado e namorada, é um casal, é qualquer relação. Relação entre primos, uma relação amorosa, uma relação profissional,
Como é que fica isso? Agora, é claro que quanto mais pessoal ou mais próxima for essa relação, mais a gente sente os impactos na vida. Ou às vezes não é pessoal, mas é aquela relação profissional que se estende durante muito tempo, e às vezes não se estende durante muito tempo, mas você está saindo de uma relação num determinado trabalho que se estabelece de uma maneira, você sai do trabalho, vai para outro, encontra outra criatura e daqui a pouco você está vivendo a mesma dinâmica, repetindo a mesma história. A mesma história, com personagens diferentes, num tempo diferente, num cenário diferente, mas repetindo a mesma história. Pode ter uma lealdade sistêmica muito grande aí. E aí tem que parar, investigar, olhar, soltar. Perceber onde está o desequilíbrio, onde está o emaranhado, para equilibrar. Eu sei que não é fácil, mas a gente enfrenta, né? E aí? O que é que todo libriano tem que ser estimulado desde sempre a fazer? Sempre. E quando eu falo tem que ser estimulado, enquanto criança, mas se não foi, você adulto vai fazer essa função com você de se estimular a equilibrar o dar e o receber, a entender que as relações elas não são estáticas, elas são dinâmicas. E se você tá com uma pessoa e você tá fazendo muito por essa pessoa, você tem que receber este muito em troca, não na mesma moeda, não da mesma maneira. Porque as pessoas são diferentes, os estágios são diferentes, as possibilidades e as facilidades de cada um também. Mas você tem que receber. Não vale ter aquela relação com amigo, com boy, com qualquer um, onde você só dá, só dá, só dá. E daqui a pouco tá exausto, murcho. Ou aquela relação que você se comporta como uma criança e só recebe, só quero, só quero, só quero. Não dá. Então quer desemaranhar e quer brilhar, olha como é que você está vivenciando dar e receber na sua vida. Vai assim, sabe, fazendo um checklist das relações que você tem. Começa pelas mais importantes. Como é que isso acontece? Tem que aprender a confrontar, tem que aprender a legitimar com muita naturalidade a defesa do seu território, do seu espaço, do seu ponto de vista, a defesa de si mesmo. Sabe assim, essa é a minha bandeira, esse é meu território e tá tudo bem. E ponto final. É um exercício muito legítimo e muito natural, mas nem sempre fácil para o libriano. Mas precisa exercitar isso sim, nem que seja na frente do espelho primeiro, para depois exercitar com as pessoas com naturalidade. E precisa aprender a se agradar. Mas antes disso, vem aqui agradar a astróloga que vos fala, que está fazendo esse material com tanto carinho, e curte esse vídeo e se inscreve no canal, que tem muito mais por aqui, já tem postado. Inclusive tem um vídeo que eu estou indicando aqui que é muito interessante para vocês assistirem, para vocês perceberem essa polaridade Libra-Áries, e entender como é importante para o libriano que se desenvolva numa pitadinha ariana, e como é importante para o ariano que se desenvolva um pouquinho como libriano também. E isso é o aprender a agradar a si mesmo. É o aprender a naturalizar o primeiro eu, a própria vontade,
a própria opinião, o próprio lugar de ser, para não ficar voltado demais para o outro. E é claro, é óbvio que esses são os desafios mais claros do signo de Libra, mas ninguém, absolutamente ninguém, é completamente libriano. Então a pessoa tem desafios e tem características de Libra mais forte, mais para um lado, menos para o outro, dependendo da conjuntura total do seu mapa. Aqui a gente está falando do Sol. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!